Prazer, meu nome é Thiago Kraszewski e há um poeta grego chamado Píndaro que disse: torna-te quem tu és. Essa frase até foi posteriormente popularizada por Nietzsche, mas a frase original vem de Píndaro. Ele era um poeta grego. Só que para te se tornar quem realmente tu é, tu deve eliminar uma série de tentações, uma série de distrações, uma série infindável de coisas que te puxam para fora do teu objetivo. Por exemplo, se tu é um sujeito que nasceu para ser um historiador, mas vive no nosso século, onde há Netflix infinita, redes sociais infinitas, entretenimento infinito, é muito fácil de te cair em qualquer tipo de entretenimento e esquecer do historiador dentro de ti, aquela coisa latente, aquilo que tu deve dar vazão ao longo da tua existência. Portanto, ser quem tu deveria ser exige concentração, esforço, disciplina, mudar de rota cada vez que estiver fora dela para retornar para o caminho original. E aqui existe uma armadilha que pessoas um pouquinho mais intelectualizadas caem. Aqui eu não estou falando do sujeito específico que fica caindo nas distrações. Eu estou falando do sujeito que ele já aprendeu um pouco, já leu um pouco, e ele cai em uma armadilha um pouquinho mais sofisticada, que é o debate público. Não que o debate público seja ruim, eu adoro o debate público, só que, veja bem, eu estava lendo aqui, Nexus, o livrinho mais recente do Yuval Noah Harari, e ele deu um dado muito interessante. Olha só, segundo estimativas de uma análise numa amostragem de 20 milhões de tweets gerados durante campanha eleitoral americana de 2016, 3,8 milhões deles, quase 20%, eram gerados por robôs. No começo dos anos 2020, as coisas estavam ainda piores. Um estudo de 2020 estimou que 43,2% dos tweets estavam sendo produzidos por bots. Um estudo mais abrangente de 2022, feito pela agência de inteligência digital SimilarWeb, constatou que provavelmente 5% dos usuários do Twitter eram bots, mas geravam entre 20 e 29% do conteúdo postado na plataforma. Imagina que em 2022, entre 20 e 30% das coisas que a gente assistia via no Twitter eram geradas por bots. Até a rede social melhorou muito, muito depois que o Elon Musk começou a eliminar esses bots. Hoje o X ele é muito mais saudável. Eu me lembro que se tu entrasse no Twitter ali em meados de 2022, era como se fosse uma extensão do perfil do Felipe Neto. Tipo assim, a cada 10 postagens, 3 eram: não, o hétero branco, não, o cisgênero. Era uma coisa mais ou menos assim. Só que eu nem imaginava que aquilo tudo era feito por bots. E aí me caiu a ficha. Ah, essas pessoas que falam coisas muito, muito estúpidas que já foram refutadas, elas não são seres humanos. São meros bots. E por isso a gente não deve perder nosso tempo. Por exemplo, quando um sujeito chega e diz o seguinte: o Estado existe, o Estado tem que tabelar os preços e decidir os preços privados das empresas. Ora, essa ideia gerou sistematicamente genocídios? É essa ideia que gera fome no comunismo? Como é que um sujeito me diz algo assim? A não ser que ele tenha 5 aninhos de idade e seja uma criança que nunca leu nada sobre economia? Se for uma criança que nunca leu nada sobre economia, até tudo bem dizer algo assim. Mas um adulto normal, saudável, que leu o mínimo de economia,
não fala um negócio desse. Não tem como. Tu tem capacidade intelectual, tu logo não vai falar uma coisa dessa. Ou, por exemplo, esses dias. Esses dias um sujeito disse: Thiago, trate a sua condição como se autismo fosse algo tratável. Ou que, por exemplo, vamos pegar o Elon Musk, um sujeito extremamente produtivo. Assim como eu também sou extremamente produtivo, leio mais do que a maioria, construí uma grande empresa. Por que diabos eu iria querer eliminar os meus demônios que me tornam uma máquina totalmente imparável? Eu sou basicamente o Cristiano Ronaldo aqui da internet. Publico incansavelmente. Eu não quero mudar isso em mim. Não, não, não. Tá, que ser normal começar a comer salsicha, assistir Netflix e ficar horas e horas no TikTok? Falar igual os caras do Podpah. Ah, veja bem, o Igão manda aquela pergunta pro Max Verstappen. Ah, tamo competindo, hein? Uma das cenas mais patéticas da história da internet. Aí, as pessoas até que gostam do Igão chegam e dizem pra ele: Ô, para de ser patético, mano, pelo amor de Deus, não tem como isso, tá ligado? Que pergunta mais sem sentido, né? E aí, ao invés dele dizer: Olha, sou muito burro, sou burro que dói, foi mal, vou tentar melhorar, vou ler algum livrinho. O que que ele responde pra própria galera dele? Não, porque a galera ficou irritada, porque ela não pode ver um favelado falando. Meu filho, o Podpah ganha 18 milhões de reais trimestralmente. Se tu é a representação da favela, então eu sou a representação da burrice lendo mais de 500 livros. Às vezes eu acho até mesmo que alguns programas, como o Podpah, são gerenciados por bots, porque não é possível que um sujeito ganhe 18 milhões trimestralmente e se ache favelado. Tipo, esse cálculo não bate, não tem como. Existe uma questão real que é o cara da favela que está em condições que realmente mexem com toda a existência dele, desde sua visão de mundo, oportunidades na vida, influências locais, etc, etc, etc. E esse é um problema real, ninguém tá aqui para discutir isso, só que essa não é a condição do Igão. Claramente não é a condição do Igão. Por que que ele se coloca representante de algo que ele não é? É análogo aos bots, entendeu? Por isso que, para te se tornar quem tu é, tu deve ignorar a grande maioria dos discursos de bots, de pessoas burras, e tem que se voltar para aquilo que sempre funcionou para os sábios: ler livros. Isso tu vai encontrar todos os sábios da história fazendo. Assim como uma espada precisa de uma pedra de amolar, que aí afia a espada, a mente do sábio precisa de livros para ser afiada. Retorne à tradição. A tradição é ler os livros. O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.